O proprietário ou incorporador definido na Lei 4.591, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra, são solidários com o construtor. Este é aqueles com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da mão de obra da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Parágrafo 1º. Não se considera cessão de mão de obra para os fins deste artigo a contratação de construção civil, em que a empresa construtora assuma responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. Parágrafo 2º. O executor da obra deverá elaborar distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante folha de pagamento, guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social e guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela guia. Parágrafo 3º. A responsabilidade solidária de que trata o caput será ilidida, inciso 1, pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por escrituração contábil. Inciso 2, pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Inciso 3, pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput desse artigo, efetivada nos termos do artigo 219. Parágrafo 4º. Considera-se construtor, para os efeitos desse regulamento, a pessoa física ou jurídica que executa obra sob sua responsabilidade no todo ou em parte. Artigo 221. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis, definido na Lei 4.591, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor, na forma prevista no artigo 220. Artigo 221-A. O Instituto da Responsabilidade Solidária não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, quando o contratante de serviços, inclusive de obra de construção civil, reforma ou acréscimo independentemente da forma de contratação. Parágrafo único. A administração pública contratante de serviços, inclusive de construção civil, executados por meio de cessão de mão de obra ou empreitada parcial, efetuará a retenção prevista no artigo 219. Artigo 222. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o artigo 200-A, respondem entre si solidariamente pelas obrigações decorrentes do disposto neste regulamento. Artigo 222-A. As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto no artigo 278 e artigo 279 da Lei 6.404 respondem pelas contribuições devidas em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento. Parágrafo 1º. O consórcio que realizar a contratação em nome próprio de pessoas jurídicas e físicas com ou sem vínculo empregatício poderá efetuar a retenção das contribuições
e cumprir a respectiva obrigação acessória, hipótese em que as empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis. Parágrafo 2º. Na hipótese de a retenção das contribuições ou o cumprimento das obrigações acessórias relativas ao consórcio ser realizado por uma empresa líder, as empresas consorciadas também serão solidariamente responsáveis. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo abrange as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no cumprimento das obrigações acessórias. Artigo 223. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive acessórias, devidas à Seguridade Social, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente à requisição de mão de obra do trabalhador avulso, vedada a invocação do benefício de ordem. Artigo 224. Os administradores de autarquias e fundações públicas criadas ou mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que se encontrarem em mora por mais de 30 dias no recolhimento das contribuições previstas neste regulamento, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções do artigo 4º e 7º do Decreto-Lei 368. Artigo 224-A. O disposto nessa seção não se aplica à contratação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho. Seção 3 das obrigações acessórias. Artigo 225. A empresa é também obrigada a, inciso 1, preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada, a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha e recibos de pagamento. Inciso 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Inciso 3. Prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Inciso 4. Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e informações à Previdência Social na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele instituto. Inciso 6. Afixar cópia da Guia da Previdência Social relativamente à competência anterior durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o artigo 74 da Constituição das Leis do Trabalho. Inciso 7. Informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, o nome ou número de inscrição da Previdência Social e o endereço completo dos segurados, de que trata o inciso 3 do parágrafo 15 do artigo 9 por ela utilizados, no período a qualquer título para distribuição ou comercialização de seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas. Inciso 8. Comunicar mensalmente aos empregados a respeito dos valores descontados de sua contribuição previdenciária e, quando for o caso, dos valores da contribuição do empregador incidente sobre remuneração do mês de competência por meio de contra-cheque, recibo de pagamento ou documento equivalente. Parágrafo 1º. As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão da dívida, na hipótese do não recolhimento.
Parágrafo 2º. A entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia 7 do mês seguinte àquele a que se referem as informações. Parágrafo 3º. A guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 99. Parágrafo 4º. O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. Parágrafo 5º. A empresa manterá arquivados os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo e os documentos comprobatórios do pagamento de benefícios previdenciários reembolsados até que ocorra prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que os documentos se refiram, observados os dispostos no parágrafo 22 e nas normas estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no Ministério da Economia e pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 6. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Caixa Econômica Federal estabelecerão normas para disciplinar a entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, nos casos de rescisão contratual. Parágrafo 8. O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao adquirente, consignatário ou cooperativa, subrogados na forma deste regulamento. Parágrafo 9. A folha de pagamento de que trata o inciso 1 do caput, elaborada mensalmente de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização deverá, inciso 1, discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado. Inciso 2. Agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado, empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual. Inciso 3. Destacar o nome das seguradas em gozo de salário maternidade. Inciso 4. Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e dos descontos legais. Inciso 5. Indicar o número de cotas de salário família atribuídas a cada segurado, empregado ou trabalhador avulso. Parágrafo 10. No que se refere ao trabalhador portuário avulso, o órgão gestor de mão de obra elaborará a folha de pagamento por navio, mantendo-o disponível para uso da fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, indicando o operador portuário e os trabalhadores que participaram da operação, detalhando com relação aos últimos. Inciso 1. Os correspondentes números de registro ou cadastro no órgão gestor de mão de obra. Inciso 2. O órgão, o cargo, função ou serviço prestado. Inciso 3. Os turnos em que trabalharam. Inciso 4. As remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores e a correspondente totalização. Parágrafo 11. No que se refere ao parágrafo anterior, o órgão gestor de mão de obra consolidará as folhas de pagamento relativas às operações concluídas no mês anterior por operador portuário e por trabalhador portuário avulso, indicando com relação a estes os respectivos números de registro ou cadastro, as datas dos turnos trabalhados, as importâncias pagas e os valores das contribuições previdenciárias retidas. Parágrafo 12. Para efeito de observância do limite máximo da contribuição do segurado, trabalhador avulso, de que trata o artigo 198, o órgão gestor de mão de obra manterá resumo mensal e acumulado por trabalhador portuário avulso dos valores totais das férias, do 13º salário e das contribuições previdenciárias retidas. Parágrafo 13. Os lançamentos de que trata o inciso 2 do caput devidamente escriturados nos livros diário e razão serão exigidos pela fiscalização após 90 dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo obrigatoriamente: inciso 1. Atender
ao princípio contábil do regime de competência. Inciso 2. Registrar em contas individualizadas todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, de forma a identificar clara e precisamente as rúbricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços. Parágrafo 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas rúbricas utilizadas na elaboração da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil. Parágrafo 15. A exigência prevista no inciso 2 do caput não desobriga a empresa do cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil. Parágrafo 16. São desobrigadas de apresentação da escrituração contábil. Inciso 1. O pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 486 e seu regulamento. Inciso 2. A pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação tributária federal, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. Inciso 3. A pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e livro de registro de inventário. Parágrafo 17. A empresa, agência ou sucursal estabelecida no exterior deverá apresentar os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações referidas neste artigo, à sua congênere no Brasil, observada a solidariedade de que trata o artigo 222. Parágrafo 18. Para o cumprimento do disposto no inciso 5 do caput, serão observadas as seguintes situações. Inciso 1. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento localizado em base geográfica diversa, a cópia da Guia da Previdência Social será encaminhada ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os empregados de cada estabelecimento. Inciso 2. A empresa que recolher suas contribuições e mais de uma guia da Previdência Social encaminhará cópia de todas as guias. Inciso 3. A remessa poderá ser efetuada por qualquer meio que garanta a reprodução integral do documento, cabendo à empresa manter em seus arquivos prova do recebimento pelo sindicato. Inciso 4. Cabe à empresa a comprovação perante a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social do cumprimento de sua obrigação frente ao sindicato. Parágrafo 19. O órgão gestor de mão de obra deverá, quando exigido pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social, exibir as listas de escalação diária dos trabalhadores portuários avulsos, por operador portuário e por navio. Parágrafo 20. Caberá exclusivamente ao órgão gestor de mão de obra a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nas listas diárias referidas no parágrafo anterior. Parágrafo 21. Fica dispensado o cumprimento do disposto nos incisos 5 e 6 do caput e contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço. Parágrafo 22. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, fica obrigada a arquivar e conservar devidamente certificados os sistemas e os arquivos, em meio eletrônico e assemelhado, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os quais ficarão à disposição da fiscalização. Parágrafo 23. A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais e, se ainda não inscritos. Artigo 24. Parágrafo 24. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial
cópia do documento fiscal de entrada de mercadoria, onde conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 25. A contribuição do empregador, de que trata o inciso 8 do caput, compreende aquela destinada ao seguro de acidentes de trabalho e ao financiamento de aposentadoria especial, sem prejuízo de outras contribuições incidentes sobre a remuneração do empregado.